pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes da gente falar sobre o nosso tema de hoje, eu já vou pedir aqui para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, para você deixar aquele like, compartilhar com outras pessoas, porque assim vai ajudar na divulgação desse vídeo, tá bom? E o nosso tema de hoje, vocês já viram aí, né, no título, vai ser sobre a Reforma Protestante. Esse é um tema, né, muito importante, porque vai falar um pouco da nossa origem, né, que somos protestantes. Então, vai falar um pouco como surgiu a igreja protestante. Então, é um tema muito importante para a gente compartilhar com as pessoas, porque tem muitas pessoas que não conhecem, né, principalmente as crianças. Então, eu começo dizendo que quem conhece a verdade não é enganado pela mentira. Isso mesmo. E tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Está lá em João, capítulo 8, versículo 32. E diz assim, ó: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso mesmo. Vocês sabiam que há mais de 500 anos atrás as pessoas estavam sendo enganadas dentro da própria igreja? Mas por que será que isso estava acontecendo? Porque a igreja ela não estava mais ensinando o que estava na palavra do Senhor. A Bíblia, né, naquela época, ela estava sendo proibida de ser usada pelo povo. Somente os padres que poderiam ter acesso à Bíblia. Você já pensou? Será que isso estava certo? Vamos conhecer a verdade? Vamos ver o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim, ó: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso mesmo, crianças. Então, tudo que somos, cremos e tudo que fazemos precisa estar aqui, ó, na Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, tudo que nós fazemos deve estar em obediência ao que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Somente as Escrituras. Por isso, crianças, é muito importante a gente ler a Bíblia para que a gente possa conhecer a verdade e a gente não ser enganado pela mentira. A Igreja Católica também, ela estava vendendo indulgências. Quer dizer que ela estava vendendo perdão pelos pecados. As pessoas cometiam pecado, né? E para ser perdoado ou para se sentir perdoado, ia lá e comprava, né, aquilo que se chamava de indulgência. Eles compravam e achavam que estavam perdoados. Será, crianças, que é pagando que nós somos salvos? Não mesmo, né? Isso era um engano. Ó, vamos conhecer a verdade? Vamos ver o que está escrito em Efésios 2, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, olha, 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então aqui, né, crianças, está bem explicado. A salvação, crianças, ela é um presente de Deus, né? Quando a gente faz aniversário, a gente ganha muitos presentes, não é mesmo? E a gente paga por algum deles? Não, as pessoas, né, que nos presenteiam, elas que compram e pagam, né? Então, para nós, esse presente, ele é de graça. Então, assim, é a salvação de Deus
para nós, é de graça. Jesus, ele já pagou o preço lá na cruz. Então, a salvação para nós é de graça. As pessoas daquela época também acreditavam que seriam justas e santas se fizessem boas obras. Fizesse caridade, ajudasse os pobres. Elas imaginavam que fazendo isso, elas teriam o coração limpo. Mas vamos conhecer a verdade? Vamos ver o que a Bíblia diz em Romanos 1,17. A Bíblia diz assim, olha. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, crianças, o que nos torna santos e justos perante Deus é a fé, olha. É a fé que temos em Jesus. Então, a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé, né? Então, ele será salvo pela fé. E não é pelas obras que ele pratica, mas é somente por acreditar que Jesus, que é o Salvador. Outra mentira que a igreja também contava, é que somente um sacerdote, né, um padre, poderia ter acesso a Deus. Ou seja, só ele poderia falar com Deus. Mas isso não é verdade. Vamos conhecer a verdade? Vamos ver o que diz a palavra de Deus, em 1 Timóteo. Em 1 Timóteo 2, versículo 5. Vamos lá? Vamos ler? Versículo 5 e versículo 6. Diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, crianças, todos nós temos acesso a Deus através de Jesus. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e entre os homens. Quando Jesus morreu na cruz, né, o véu ali foi rasgado. Então, nós temos agora livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. Porque é Jesus que faz essa mediação entre nós e entre Deus. E também Jesus é o único caminho, né, que nos leva a Deus. Em João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por Jesus. Então Jesus, ele é o único mediador, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então nós temos livre acesso a Deus através de Jesus. Existia mais uma mentira que era ensinada. Eles diziam, né, que existiam santos, aquelas pessoas que já morreram, mas que fizeram obras grandiosas, né, que elas deviam ser adoradas. Tinha pessoas até que faziam orações para essas pessoas. Mas o que será que a Bíblia diz sobre isso? Vamos conhecer a verdade? Olha, em Romanos 11, versículo 36 diz assim: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, para Deus e por Deus são todas as coisas. Olha, crianças, então tudo que somos e tudo que fazemos vem de Deus. Então, toda a glória deve ser dada a Deus. Ele que é o dono de toda a honra e de toda a glória. Então, só Deus, só o Rei dos Reis, que deve ser adorado. Amém? Uau! Vocês viram
quantas mentiras foram destruídas com a verdade? Muitas, né, crianças? Então, ó, Deus, ele levantou um homem chamado, ó, Martinho Lutero, isso mesmo. Martinho Lutero foi levantado por Deus para protestar contra todas as mentiras, mesmo correndo risco de vida. Ele passou a conhecer, ó, a verdade, por isso ele foi liberto e foi usado por Deus para falar a verdade a muitas pessoas que estavam ali. E essa verdade chegou hoje até nós. Então, crianças, isso que nós aprendemos hoje, ó, foram as 5 solas, quer dizer, as 5 somentes. Ó, vamos recapitular aqui? Somente as escrituras, né? Somente a palavra do Senhor que nós devemos obedecer, que nós devemos seguir, né? Precisamos conhecer a palavra do Senhor para que nós não possamos ser enganados. Somente a graça, porque pela graça que nós somos salvos. Somente a fé, a Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé. Somente Jesus. Jesus, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E nós só devemos dar glória a Deus. Somente a Deus, glória. Então, esses são 5 somentes, né? Que resume as 95 teses que Martinho Lutero pregou ali na porta da igreja, né? Ele leu a Bíblia e foi traduzindo a Bíblia e ele começou a pregar lá na porta da igreja um monte de verdades que estavam escritas na Bíblia, na palavra de Deus, para que as pessoas ali pudessem ler e conhecer a verdade. Então, aquelas 95 teses, ele foi resumida nas 5 solas, nos 5 somente. Somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Jesus e somente a Deus, glória. Vamos falar? Somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Jesus e somente a Deus, glória. Então essas são as 5 solas que representa a reforma protestante. Então isso, crianças, aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Por isso, neste ano de 2020, nós comemoramos 503 anos da reforma protestante, que foi o dia que Lutero iniciou a reforma na igreja. Essa reforma, criança, ela nos fala de mudanças, né? A igreja ali, ela não estava mais ensinando a palavra do Senhor, as pessoas estavam sendo enganadas. Então, Martinho Lutero, ele foi usado pelo Senhor, ele foi usado por Deus para protestar, para fazer um protesto, né? Para dizer que aquilo estava errado e para mostrar a verdade às pessoas. Por isso que nós chamamos de reforma, né? Que quer dizer mudança. E protestante, porque ele estava protestando, ele estava dizendo, não, isso está errado, e mostrando a verdade, que era o que estava escrito na palavra de Deus. Então, Martinho Lutero, ele foi um homem usado por Deus. E vocês, crianças, vocês também querem ser assim usadas por Deus? Eu quero ser usada por Deus para fazer a diferença. Então, essa foi a história, né, que a tia Jéssica trouxe hoje, falar sobre esse assunto importante da reforma protestante, que tem a Bíblia como a única regra de fé e prática, tá bom? Então esse foi o vídeo que a tia Jéssica trouxe hoje, essa história que a tia Jéssica trouxe hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!